campeões do crime organizado. Quase 300 anos de condenação dessa turma foram transferidos para um presídio federal. Diana Rogers, quantos anos de condenação eles tinham? Conta pra gente, amiga. Boa tarde para você também, William Travassos. Boa tarde para os ouvintes. William, somadas as penas, total dá 280 anos de prisão, quase 300 anos de condenação para esses dois bandidos que são apontados como líderes do Comando Vermelho. Eles estavam em presídios aqui do Rio de Janeiro e foram transferidos, portanto, na manhã de hoje, para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A informação foi confirmada pela SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. A SEAP disse que os dois criminosos são de alta periculosidade. São eles Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, e Alexandro Rocha da Silva, conhecido como Sam do Caicó. Eles estavam custodiados em celas isoladas no presídio de segurança máxima Bangu 1, que fica no complexo de Ericinó, na zona oeste da capital fluminense. E hoje, por volta das 6h15 da manhã, eles embarcaram no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, sob um rigoroso esquema de segurança, e ao chegarem a Catanduvas, no Paraná, os dois detentos foram recebidos e escoltados por equipes especializadas da Polícia Penal Federal até a unidade prisional. Segundo a SEAP, Luiz Cláudio Machado recebeu uma pena total de 133 anos e 4 meses de prisão por diversos crimes: roubo agravado, associação criminosa, sequestro, entre outros crimes graves. Ele chegou, inclusive, a fugir do Instituto Penal Vicente Piragibe, no complexo de Ericinó, onde ele estava preso, no ano de 2013, após ele escapar por um túnel de esgoto junto de outros 26 detentos. Solto, ele passou a comandar o crime à distância, mas foi recapturado no ano seguinte, no Paraguai. Já Alexandro Rocha da Silva, ele foi condenado a 147 anos e 3 meses de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação para o tráfico de drogas e roubo qualificado. É com você, William. Olha, bandido bom é bandido preso e ressocializado. Agora, tem uma turma que já tá mais do que certo, que essa turma não tem jeito, amigo. O cara nasceu no crime, continua no crime, já tomou cadeia e não entende. A profissão do cara é essa, ó. O cara é criminoso, ponto. Psicopata, louco. E aí, amiguinho, é tranca nele e não pode sair. Não tem como. Aí o cara, sei lá, mas com 30 ele tem que sair. Ou vai liberar um sujeito desse? Como é que faz? Ele vai voltar e vai voltar pior ainda, até porque ficou dentro do sistema há muito tempo. É muito cruel o que a gente está vendo, cara, com a nossa sociedade e com a forma que a gente vai administrando, e o pior de tudo, né? A gente está tendo que isolar essas pessoas. Você vê a preocupação, inclusive vai vir uma novidade agora, logo no estado de Minas Gerais, também fazendo isso, isolando essas lideranças para evitar o quê? A contaminação do resto do sistema. Porque depois, o próprio secretário de Segurança, de Justiça e Segurança Pública, o Rogério Greco, falou para a gente essa semana que se você não separar, qual é o risco? Você aumentar o número de faccionados dentro do sistema penitenciário de Minas Gerais e a coisa ficar insustentável. Porque depois que o cara vira faccionado, ele não consegue sair e fica mais difícil para o Estado enfrentar. Então é um desafio incrível e muito difícil da gente superar essa organização criminosa, mas a gente não pode recuar, ou então nós vamos perder o controle do território. Volto a dizer aqui, o vídeo do Zema é emblemático em relação ao enfrentamento ao crime dessa semana. Pela primeira vez, eu vi um governador batendo de frente, dizendo, ó, vamos pra cima, como fez o governador do Rio de Janeiro, que até comemorou o fato de não ter nenhuma cidade entre as 20 mais violentas do país. Como pode? Você vai ver que tem as cidades do Nordeste, principalmente Bahia. Teófilo Otoni apareceu e a justificativa do Estado é porque Teófilo Otoni, na verdade, você teve um acidente, então aumentou o número. Mas é assustador o que a gente está vivendo. Mas precisa enfrentar, como o Caiado fez no estado de Goiás, como o governador do Rio de Janeiro está fazendo, o Cláudio Castro, como Minas vem fazendo, mas a gente precisa desse protagonismo e da liderança máxima do Estado se apresentando, não só o Zema como o vice-governador, e não a turma viajando e pouco falando sobre isso. Não, a gente tem que botar a cara e falar o seguinte, ó, estamos fazendo isso e nós vamos enfrentar. Não dá para recuar, porque senão eles vão tomar conta. Isso é fato.
desde 1993 que as organizações criminosas estão no estado de Minas Gerais, só que eles estão expandindo o território. E controlando o território, o Estado não manda mais. E o governo federal precisa começar a assumir a postura de entender que esses caras não estão mais como criminosos, e sim como terroristas. E o governo federal também precisa enfrentar. Mas eu ouço pouco do governo federal, tanto que na semana passada o próprio Lula falou o seguinte: olha, nosso governo não é de construir presídio não, é de construir escola. Ok, escola eu vou levar 50 anos para mudar uma geração, ou para mudar a realidade que eu estou vivendo, e o que eu faço agora? Eu deixo a galera embora, como estão fazendo, porque não tem vaga, só em Minas faltam 26 mil vagas. Eu faço o quê? A justiça faz o quê? Coloca a tornozeleira e manda embora. E aí qual é a sensação do criminoso? Que ele pode fazer tudo. E como nós ouvimos, a punição é importante para ele saber o que ele não pode fazer na sociedade. Ele não pode roubar, não pode matar, não pode traficar e por aí vai.